Salve, salve galera, acabou o Major para o Brasil, chegamos até o penúltimo dia de Major, então com certeza, como eu já falei no último vídeo, muito feliz com o resultado do Brasil. É óbvio, não tem problema nenhum o torcedor, quando tá chegando, querer mais, né? Eu acho que quando, vamos lá, torcedores do Flamengo, Botafogo, Palmeiras e Fluminense, ninguém esperava que o Brasil fosse começar tão bem. Claro que a gente agora já tem brasileiro sonhando que vai ganhar o Mundial de Clubes da FIFA, mas se você chegar numas quartas de final, numa semifinal, antes do que a gente estava vendo, é um bom resultado, né? Um ótimo resultado para alguns clubes, mas é óbvio que a hora que você estiver jogando a quarta de final, a semifinal, você quer ganhar e vai falar sobre esse jogo. E não tem problema nenhum você se decepcionar com a derrota e mesmo assim dizer que, o que pelo menos é a minha opinião, o Major para o Brasil foi excelente, tá? Excelente para o Brasil de forma geral e, obviamente, excelente para a Fúria, excelente para a PEN, a PEN até um pouco mais, né? A Fúria muito bom, vamos colocar excelente para a PEN e muito bom para a Fúria, né? E para mim excelente para a Legacy também, apesar da Legacy não ter chego nos playoffs, né? Era um time que nem estava no Major e chegou ali até o 9º lugar. Tivemos então, galera, ontem as semifinais, tá? Só que antes de começar a falar mais sobre as semifinais, eu vou pedir desculpa do último vídeo, tá? Eu acabei deixando o microfone errado, selecionado aqui. Eu não tô em casa, tô aqui nos estúdios da Ferg, que é um estúdio super legal que a galera disponibilizou para eu fazer live. E para isso, tá? Iremos fazer um sorteio também, tá? Eu tô com um fone aí da Fallen Store que o Celão deixou com a gente aí para sortear para live. Eu vou sortear nesse vídeo. Basta você comentar, você vai ter que comentar alguma coisa nesse vídeo, tá? Pode comentar qualquer coisa, mas preciso que você comente, porque aí eu vou fazer um sorteio por números, tá? E um número, vou escolher um número ali na live e vou pegar o número dessa resposta e vou responder pedindo o seu e-mail, tá? Ou algum outro contato fácil ali para eu conseguir te enviar, beleza? Então peço desculpas do último vídeo. O último vídeo teve várias visualizações e foi um vídeo de uma qualidade do microfone que não estava legal. É o que é, tá, galera? Também não tem como tá a minha imagem com a minha câmera que eu comprei lá, né? Que o Gal me mandou para comprar quando eu fui nos Estados Unidos, que é uma câmera super top. Aqui nós estamos numa webcam, então também entender que tá muito legal tudo aqui, né? Antigamente a gente fazia os vídeos, né? Inclusive desse jeito. Beleza, galera? Então, vamos lá, tá? Temos aí, então, a primeiro finalista saiu da partida entre Vitality e Mouse Sports, e um jogo que eu acredito, né, que é aquele famoso controle, né? 3 mapas controlados para cada time. Talvez o primeiro mapa Mirage um pouquinho mais equilibrado, porque a gente teve um 8-4 no primeiro half para Vitality, mas a gente teve, assim, o sonho da Mouse Sports quando ela começa a fazer rounds armados. O jogo chega a ficar 11-8, a Mouse Sports com alguns rounds armados seguidos, e dava ali para talvez você acreditar em alguma coisa, mas acho que no final um jogo controlado pela Vitality, partidaça do Hopes, tá? Hopes aí que também já falou que combinou com a Vitality que se fosse para perder, era para perder antes da final, né? Que ele não quer perder outra final de Major e teremos aí então o Hopes na final de Major. Depois a gente vai para Inferno. É engraçado, né? Porque o pique de cada um e a Mouse dá 11-1 na Vitality na Inferno. Não tem nem o que falar. É jogo totalmente controlado. Mesmo assim, a gente teve uma partida muito forte. Mesmo assim, tá, galera? A gente teve uma partida muito forte do Zayu aqui na Inferno. Ele conseguiu nesse 13-4, né? Ser o jogador com maior ADR do jogo. Conseguiu ficar positivo perdendo de 13-4. Então o Zayu tentou ali. Mas a gente teve uma partida muito legal de todo mundo da Mouse Sports. Acho que foco maior para o Torze. E o Torze é o que a gente vai falar desse terceiro mapa, né? O terceiro mapa na Trem, a Vitality dominou totalmente, fez 10-2 de CT na Trem, depois fechou ali, mesmo perdendo de 4-3, fechou. E uma partida de novo controlada, uma jogada, jogou muito, Zayu e Hopes aqui os grandes destaques, né? Zayu e Hopes são, para mim, o grande destaque da série no geral, foram os grandes destaques dessa Trem, e a gente teve o Torze fazendo uma partida muito fraca, né? O Torze chegou a ficar, acho que com
4 ou 5 frags nesse jogo. Lembro que esse mapa ele jogou muito mal. E ele foi para entrevista no final do jogo e ele acabou chorando, né? E eu tava falando sobre isso, que a gente é algo que a gente fala bastante na live, que as emoções, os sentimentos, existem o controle, o como você controla, o como você vai fazendo, mas hoje cada vez mais isso está presente totalmente no atleta, né? Então, às vezes a gente acha que, pô, o europeu, não, tem sim. Mais um exemplo, né? A gente já teve vários exemplos aí, e mais um exemplo aí do Torzi, que acabou chegando ao limite ali emocional depois da derrota, jogou mal o último mapa, né? Foi entrevistado e muito legal que a galera toda depois bateu palma. Pô, pelo amor de Deus, o Torres é um baita jogador, mas eu acho que é isso, né? Cada vez mais a gente entender que hoje em dia, com toda, né, informação rápida que a gente tem, é impossível que você não leia coisas, que você não tem, óbvio, você tem o seu interno mesmo de querer ganhar. Então você tem a sua pressão também individual e isso está total ali no esporte. A gente tem que cada vez mais olhar para esse lado e por isso que muitas vezes a gente vê os atletas sendo muito, hoje em dia, muito mais frios em algumas entrevistas para que eles comecem a trabalhar o mental de que é só um jogo, né? Vamos fazer, né? Vou fazer o meu melhor, é um jogo e etc. E isso tem que ter um equilíbrio, né? Porque às vezes você também esconde muito vamos lá, próximo campeonato, isso é só um jogo, o adversário foi melhor, sendo que as emoções estão ali, né? Às vezes não é só um jogo muito importante, uma parada tensa mesmo, e que seja mais normal ali. Acredito que cada vez mais queria separar um tempinho para a gente falar sobre isso, sobre esse preparo, esse trabalho mental no esporte, né? No esporte competitivo. Acho que isso tem mudado muito. Eu sei que vai vir gente mais antiga que vai falar, pô, Ale, caramba, pelo amor de Deus, na época não sei o quê, do Romário, na época do Pelé, né? E beleza, né? Mas as coisas elas vão mudando e evoluindo. E o que você tem que fazer? Eu sempre falo, tá? Não importa a opinião que você tenha. Uma coisa que todos têm a mesma opinião é: você quer tirar o melhor do seu atleta, certo? E como você faz para tirar o melhor do seu atleta? Esse é o estudo, né? Essa é a pergunta para você pensar nessa parte mental, porque se um atleta, eu brinquei esse dia, se um atleta falar para mim, pô, cara, se eu comer um chocolate antes do jogo, eu vou jogar demais, e você vê que realmente quando ele come um chocolate ele joga demais, eu acredito que você vai sempre trazer um chocolate para ele, né? Claro que é um exemplo besta aqui, mas aí você vai para vários exemplos, né, de como você faz o seu atleta performar melhor, né? E como você pode preparar o seu atleta o melhor possível. E hoje em dia, óbvio, essa questão mental, ela é muito, muito forte, né? Porque ela traz confiança em esportes que são muito equilibrados e quanto mais você tiver e mais você conseguir trabalhar isso, né? E claro que você vai perder e vai ter essa atitude e o que importa é como o Torzi vai voltar, né, na próxima temporada e espero que volte sendo o cara muito forte como ele é. Vitality, então, a grande favorita do Major, que começou tomando uma piaba para Legacy, não perdeu de ninguém as MD3, então a Vitality continua invicta nas MD3, é um finalista com, para mim, ótimo favoritismo, apesar de enfrentar uma equipe muito forte, que é a equipe da The Mongols, que venceram os brasileiros da PEN. A PEN, então, está fora do campeonato, tá? Uma partida, como você pode ver pelo resultado, muito dominante da The Mongols, uma partida muito ruim da PEN, mas também uma partida boa da The Mongols, né? Então, óbvio que, lembra quando a gente fala que quando são jogos muito que não são parelhos, você não pode colocar, né? E normalmente a gente tem isso pelo time que a gente torce. Você não pode só colocar algo para o seu time, né? Jogos que são muito controlados é a balança. Aí vai para você. Se você acha que a PEN foi pior, foi mais demérito da PEN ou mais mérito da Demo, aí vai de cada um, analisa o jogo como quiser. Mas sempre vai ter, né? Nunca vai ser, pô, esse time, só esse time foi mal, outro time não teve, não. Teve muito mérito aí da The Mongols, uma equipe que também começou perdendo de 5-0, né? Então começa perdendo de 5-0 da Mirage, vira o jogo, mas realmente um jogo muito controlado. Eu acho que a questão do placar
temos que tomar alguma cautela. Já falei sobre isso também. Não me importa placar hoje em dia. Claro, né, se o placar é equilibrado, você traz que os detalhes foram maiores, mas não me importa tanto o placar, porque o placar ele pode mudar para 3 a mais, muito fácil hoje em dia. É um pistol que você não perde o forçado, já são 2 rounds a mais para você e 2 rounds a menos para o adversário. Então, calma, eu só estou explicando a questão do placar, tá? Para você entender que o 13 a 5, do 13 a 8, do 13 a 9, do 13 a 3, às vezes, tá, galera, ele tem o mesmo sentido, o sentido de que você foi dominado em vários fatores do jogo. E para mim é isso aqui. PEN perdeu forçado na Anubis. Perdeu forçado na Anubis, o jogo da Anubis poderia ter sido 13 a 8. Né? A PEN na Mirage poderia ter ganho o pistol de TR, e aí o jogo poderia ter sido 13 a 9. Poderia, mas o domínio do jogo não mudaria. Então é só esse ponto. Aqui o placar foi bem elástico, né? Um 13 a 5 hoje em dia é um placar bem elástico, um placar que dói um pouco, mas eu acredito que se fosse um pouco mais ou um pouco menos, não mudaria a minha opinião de que realmente foi uma semifinal decepcionante, né? De quando você tá muito empolgado pela PEN. A semifinal, tá, galera? É bom que não tirem de contexto. A semifinal foi muito decepcionante, porque você espera um time que vai brigar mais, né, numa semifinal. Parabéns para The Mongols, tá? The Mongols chega na final com muito mérito. Também tem o lado da The Mongols, tá, galera? Tem que ser falar. Também tem o lado da The Mongols que eu falei, né? Vocês não ouviram de muita gente, mas vocês ouviram do Apocão, que foi o lado de que a The Mongols também aproveitou coisas da tabela, né? Ela aproveitou coisas da tabela. A The Mongols se classificou ganhando da G2 e da Linvision, né? E uma MD1 da Liquid. Então, assim, também não foi uma classificação contra super gigantes. A The Mongols teve uma rematch contra a FaZe, então ela tinha perdido para a FaZe no terceiro stage, perdido para a Fúria na MD1. E então a The Mongols também tem uma FaZe e uma PEN, como eu já falei antes, não era só o Brasil que gostava de olhar, pô, vou pegar a FaZe ou The Mongols. Com certeza a The Mongols também olhou e falou, meu amigo, eu vou pegar a PEN para ir para a final do Major. Então com certeza eles também estavam bem empolgados aí para esse jogo e conseguiram fazer valer. Chegam com merecimento final do Major, apesar de obviamente achar que eles não têm favoritismo. Interessante, né? Quando a gente coloca nas estatísticas desse jogo PEN aí e The Mongols, o 910, que foi ali o melhor jogador de rating, mas não muito acima dos outros, né? Todo mundo da The Mongols muito equilibrado, como eu falo, é um time bem equilibrado. Ele ficou com tudo melhor na Anubis, né? Ele foi o que mais teve kill, mais teve dano, mais teve assistência, mais teve kills de AWP, mais teve first kills e teve o melhor rating. Então a Anubis do 910 foi ali, com certeza o MVP do mapa, porque ele bateu, ficou em primeiro em todos os recordes ali possível. Sobre a questão da PEN, galera, é óbvio, vocês sabem que, né, eu acho legal que tem gente que vem mais para comentar, e isso é importante, até porque agora tá valendo sorteio, mas é muito legal que a gente tem esse lado aí de que a PEN, óbvio que você veio para ouvir, você sabe que você queria ouvir, pô, já falei que foi decepcionante a semifinal, mas por mais que você queria ouvir outra coisa, obviamente que a PEN teve um Major excelente, tá? O Major da PEN foi muito bom, muito acima da expectativa. O NQZ estava falando, pô, tinha gente que não colocava a gente passando do terceiro stage. Eu acho que ele errou, né? Porque tinha gente que não colocava a PEN passando do segundo stage. Muita gente pensava que a PEN poderia ficar no segundo stage. E a PEN passa no segundo stage, passa no terceiro stage e ainda assim ganha uma partida nos playoffs, ganhando da Fúria, como a gente falou no último vídeo. Resultado muito bom da PEN. Qual que é o ponto, tá, galera, de discussão aqui da PEN? Tomar um pouco de cautela com a questão de evolução. Já falei, quem quiser pegar a VOD desse dia, dessa live de hoje, 22/6, dá uma olhada sobre a questão de treino, como que a gente
pode ajudar a planejar treino, planificar um pouco melhor, coisa que os esportes tradicionais estão nos trazendo cada vez mais, e a gente tem que dar uma olhada maior para isso no CS, para ajudar. Muito bom o resultado da PEN, mas, repito, são momentos que você aproveita. Isso é um grande mérito. Nada vai tirar isso da PEN, mas tem que tomar cuidado com o aumento de expectativa maior do que é, tá? Eu brinquei falando isso, não, porque, pô, não adianta ficar, pô, o time chegou na semifinal com só 14 dias de treino. Talvez seja o melhor resultado da PEN nos próximos 3 anos com só 14 dias de treino. Vou até bater aqui, não é o que eu quero, mas a gente tem que entender o que o esporte nos mostra, e nesse caso eu estou falando de CS. A hora que o CS me mostrar que um time com 40 dias de treino é melhor do que um time com 14, show de bola. Galera, é nóis. Se chegamos na semifinal com 14 dias, imagina com 50, né? Quando o CS não me mostra isso, não me mostra uma evolução clara, uma evolução que realmente você consegue olhar e falar, você tem alguns times que mostram, poucos. A maioria não mostra, né? Tem times que não estavam nesse Major, tem times que vão corrigir coisas desse Major. Você acha que essa Falcons vai voltar como? Né? Então tem muita coisa que interfere. E aí você tem que olhar, como eu falo, o que dá para você controlar, que é a sua evolução tática, a sua evolução individual, o limite que você pode chegar. Então tem muitas coisas que a gente tem que tomar alguma cautela. Para mim, eu continuo muito feliz, porque eu queria o Brasil no top 10. E nós tivemos um brasileiro no top 4 e um brasileiro no top 8. E um no top 10, que seria do 9º ao 12º, que foi a Legacy. Tipo assim, foi sensacional. Mas as minhas expectativas para o segundo semestre, é claro que quando chegar a Colônia, daqui a um mês, eu vou falar isso de novo, elas não mudam na questão de precisamos agora manter consistência. E consistência não significa que a gente vai ter melhor resultado do que teve nesse Major. Significa que a gente vai ter consistência. Para mim, isso é o grande desafio de PEN, Fúria, Legacy, Imperial e quem MBR, quem você quiser colocar. Né? Mais desses times que chegaram agora em grandes posições. Tá? No esporte tradicional, a gente não tem a evolução da vitória garantida, mas a gente tem a evolução de conexões táticas, né? A gente tem, quando um time tem mais tempo de treino, você vê isso, você consegue ver mais claro, opa, agora a galera está mais entrosada. No CS, a gente também tem, o treino é muito importante, mas é o que eu falo, como a gente normalmente foca em treinar só com o adversário, isso é muito cíclico e não nos coloca automático de que um time com mais tempo de treino vai ser melhor. Eu espero que a PEN seja um dos times também que mude isso, né? Que também treine de uma forma que consiga ajudar um pouco mais a controlar o que a PEN precisa evoluir, o que ela precisa manter que foi bom, e aí quem sabe a gente tenha mais vezes a PEN figurando em semifinais, quartas de finais, seria muito legal para o semestre que vem. Valeu, tá, PEN? Valeu demais, acho que o campeonato da PEN, como eu falei, foi muito bom, mas é isso, o meu pequeno medo, tá? É só esse, beleza, galera? O meu pequeno medo é só esse, e hoje eu fiz um pouquinho na live, eu quero fazer um vídeo bem específico sobre o que eu acho que o esporte tradicional nos mostra sobre valências de treino, né? No caso do profissional técnico, tático, físico, mental. Pô, físico você não vai ter tanto no CS, mas você saber dividir e planejar não vai garantir que você vai vencer, mas talvez seja algo que dê para você ter um percentualzinho melhor nesses próximos, e acho que os times que estão indo mais atrás disso estão conseguindo se sobressair. É óbvio que, né, você tem que ter os jogadores muito bom também para te ajudar. Mas tá aí, provamos que a gente pode chegar numa semifinal. Quem sabe com uma outra evolução a gente não chegue mais longe, né? Parabéns aí pra PEN. Hoje então, galera, às 16h30, tá? Não faltam 7 horas, só que foi o momento que eu tirei a foto. Momento que você vai fazer o vídeo, talvez falte menos ainda, mas hoje às 7 horas nós teremos, desculpa, às 16h30 nós teremos a grande final do Major, em que eu acredito que todo mundo, menos os torcedores da Vitality, estão torcendo para a Demongos, que seria um Major histórico se a Demongos vencesse, mas sinceramente não acho que é o que vai acontecer, né? Ainda tem o Hoops aí com derrotas em final de Major,
que vai tirar isso aí. Então eu acho que não devemos ter a The Mongols vencendo, apesar da minha torcida ser para The Mongols, apesar da The Mongols ter feito uma partida muito dominante contra a PEN, tá? Não acho que a gente vai conseguir aí ter essa vitória, né? E para o torcedor da The Mongols, vamos torcer, galera, vamos torcer. Quem sabe, né, a gente consegue aí ter essa grande surpresa e seria muito legal porque a The Mongols merece, né? E a The Mongols para mim, obviamente, já de qualquer jeito, já tem um grande, tá? Repito, um grande campeonato. Hopes que teve dois segundos lugares aí com a FaZe, agora vamos ver aí como é que o Hopes vai se sair, é, que ganhe essa final, né, Hopes? Que ganhe essa final. Beijo a todos, tá, galera? Valeu por mais um vídeo, um bom domingão para todos vocês.